Olha, a guerra da Ucrânia completa 3 anos nesta segunda-feira. E pela primeira vez, o presidente Volodymyr Zelensky fala em deixar o cargo em troca da paz. Nós vamos conversar ao vivo com o correspondente do SBT em Londres, o Sérgio Ucci, que acompanha o dia a dia desde a guerra que começou já há 3 anos. O Sérgio Ucci está aqui, conversa com a gente ao vivo. Bom dia para você, meu amigo, obrigado. Tá falando com o público do SBT News Manhã. O que mudou, né, na sua opinião e de especialistas, do porquê que o Zelensky agora está falando em renúncia pela primeira vez, meu amigo? Bom dia, Darlison. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Bom, o quadro mudou completamente desde a chegada de Donald Trump ao poder. Muitos dizem, inclusive, alguns analistas dizem ali que nas palavras, nas declarações do Donald Trump, tem muito do que a Rússia, na verdade, tem falado. Há uma coincidência ali de discursos em vários pontos, entre esses pontos, a crítica ao Zelensky, né? Você se lembra, na semana passada, o Donald Trump chamou Zelensky de ditador sem eleições. De fato, a Ucrânia deveria ter tido eleições no ano passado, não pode ter eleições porque está em lei marcial por conta dessa guerra, que, aliás, 3 anos a invasão em larga escala, mas se a gente voltar em 2014 foi quando tudo começou, portanto, historicamente essa guerra já está com 11 anos, Darlison, e num momento muito sensível, sim. Hoje são 3 anos, completam-se 3 anos da invasão em larga escala, do início da invasão em larga escala. O país sofreu um grande ataque de sábado para domingo, foram quase 300 drones lançados pelos russos. Na última noite, 180 drones voltaram a ser lançados. Isso num dia em que há várias autoridades chegando a Kiev para uma solenidade para lembrar esses 3 anos. Está lá a presidente da Comissão Europeia, o primeiro-ministro do Canadá está lá, enfim, várias autoridades europeias, num dia em que o Macron vai se encontrar, o presidente francês, vai se encontrar com Donald Trump lá em Washington. O quadro geopolítico, como eu disse, mudou muitíssimo, Darlison. Agora, vai acabar essa guerra agora? Esse é o grande ponto de interrogação. Outro maior ainda, se acabar, como acaba? Qual seria a situação da Ucrânia? Hoje, sem dúvida, politicamente, sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia está mais enfraquecida e, por outro lado, a Rússia, com a postura do atual governo dos Estados Unidos, obviamente, mais fortalecida, Darlison. O Sérgio, o SBT preparou um documentário sobre esses 3 anos da guerra da Ucrânia. O Sérgio, inclusive, participou até de um treinamento militar com o exército ucraniano. Ô Sérgio, conta pra gente, né, como é que foi esse treinamento e também, enquanto a gente acompanha essas imagens do treinamento, né, feito com o Sérgio Ucci, conta pra gente como é que foi o preparo desse documentário, o que as pessoas podem esperar ao assisti-lo. Bom, esse documentário, ele é fruto de 3 viagens que eu fiz ao país só no ano passado. A gente gravou algumas cenas exclusivas, entre elas essa preparação de um batalhão, é um batalhão do exército ucraniano, mas ele é composto por estrangeiros, tem um brasileiro, inclusive, com quem eu converso. Esse treinamento acontece em Donetsk, que é uma das regiões mais sensíveis do país hoje, uma região, inclusive, que foi anexada ilegalmente, segundo as leis internacionais, pela Rússia. Além disso, a gente resgata parte do material gravado, Darlison, desde 2014, que é quando eu começo a cobertura da Ucrânia, a cobertura desse conflito ucraniano, 11 anos atrás. Então a gente pincela ali, a gente traz vários pontos para ajudar as pessoas a entenderem como a gente chegou até aqui. E eu destaco, além desse treinamento, a gente traz a história de alguns personagens, e uma história que me tocou muito é a das crianças que têm que estudar numa escola subterrânea, no subterrâneo de uma escola em Kharkiv, que é uma cidade que fica a 30 quilômetros da fronteira com a Rússia, e por isso mesmo é muito atacada. A história dessas crianças que podem ir para a aula, para a escola, no subterrâneo, apenas uma vez por semana, às vezes tem que dormir lá. Eles colocaram beliches nesse subterrâneo para que as crianças fiquem lá caso a situação lá fora esteja muito grave. Portanto, a gente tenta entender um pouco através das pessoas e através dessa minha história com a Ucrânia aí de 11 anos, um pouco como a gente chegou até aqui e qual
é a situação do país hoje. Está todo mundo convidado para assistir. O documentário já está disponível no YouTube do SBT News, Darius. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.